Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, que foram ao templo para rezar. Bom, o fariseu estava cumprindo a quaresma direitinho. Por quê? Porque ele estava fazendo as 3 obras quaresmais. Primeiro, ele está rezando no templo, então a oração ele já está fazendo. Ele diz que jejuou 2 vezes por semana, está fazendo penitência. E além disso, ele paga o dízimo. Olha só que caridade imensa, ele que ajuda, né, a igreja e as suas obras de caridade. Muito bem. Apesar de estar fazendo a quaresma direitinho, falta alguma coisa de muito importante para o fariseu. É a humildade. Os grandes mestres espirituais nos ensinam que o edifício da nossa vida espiritual tem 2 bases, né? Uma chamada base positiva, é a fé. A outra, uma base negativa, é a humildade. Sem fé e sem humildade, o edifício não se sustenta. É como se fosse uma casa que foi construída em cima da areia. Então aqui nós vemos claramente que, de alguma forma, na sua soberba, o fariseu não tem fé e não tem humildade. Por quê? Bom, São Gregório Magno nos diz com toda clareza que a soberba, ela é uma realidade de atribuir a si o que na realidade é próprio de Deus. Então, se é assim, nós compreendemos perfeitamente que ele não tem fé no amor de Deus, na graça de Deus. Ele atribui a si os méritos e a origem das graças daquilo que ele realiza. E fazendo isso, ele mostra claramente que não somente não é humilde, ele não tem fé e não tem fé verdadeiramente. Então, se nós quisermos crescer espiritualmente, o nosso edifício espiritual é como uma árvore. Se a árvore cresce para o alto, né, com seus ramos frondosos e quer produzir o fruto, o grande fruto do amor e da caridade, essa árvore precisa ter raízes profundas. E essas raízes profundas são a fé e a humildade, em que nós nos colocamos diante de Deus, né, na nossa pequenez. Não há verdadeira oração quando você não se coloca diante de Deus na humildade, porque a adoração consiste nisso. Adorar significa eu me rebaixar diante de Deus. Quando nós adoramos, nós nos colocamos de joelhos no chão, nós nos prostramos no chão, nós nos rebaixamos e nos colocamos no nível do chão exatamente porque sabemos Deus é Deus e nós nada somos, né? A palavra humilde em grego, tapeinos, é daí que vem o nosso tapete em português. Ou seja, eu tenho que ser mesmo esse capacho no chão, eu tenho que ser um nada diante de Deus, senão eu não sei quem eu sou, eu deliro, eu sou um soberbo. Ora, diante desta humildade que se manifesta na presença de Deus, eu tenho que ter uma fé que crê no seu amor e no seu amor infinito, que é capaz de perdoar tudo. Por isso o publicano voltou para casa justificado. O publicano voltou justificado exatamente porque soube pedir perdão. E uma coisa que é importante notar, o publicano não estava julgando ninguém, a não ser a si mesmo. É essa atitude que nós temos que ter na quaresma e todos os dias da nossa vida, mas principalmente quando nós vamos confessar. Quando você vai confessar, você tem que se colocar diante do sacerdote como réu, sim, que vai ser julgado, mas também como acusador. Nós somos o Ministério Público, nós somos o advogado que está acusando. Por quê? Porque a defesa, quem fará é o Paráclito, não nós. Então, nós precisamos ser humildes e nos acusar. O nosso gesto de bater no peito é exatamente isso, é uma autoacusação. São Gregório Magno conclui dizendo que, pobre do fariseu, ele tentou proteger a cidade da sua alma, a cidadela, né, bem fortificada, a cidade emuralhada da sua alma com o jejum e com a oração e com a esmola. No entanto, esqueceu
uma brecha enorme. E por aquela brecha, a brecha da soberba, o inimigo entrou e de nada valeu as suas defesas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.